Vamos fazer uma análise de fechamento aqui das operações dessa semana. Um total aí de 6 operações. Entretanto, essa operação aqui de hoje, da sexta-feira, eu tava sem relatório, tava sem a planilha das regiões que eu gosto de operar. E foi um trade, deixa eu até mostrar ele de uma vez. Foi esse trade aqui, ó. Foi esse trade aqui. Vendi 10 contratos aqui, tava fazendo nada, né? Meio-dia, olhei pro gráfico, coloquei um stop aqui atrás de 2,5 pontos, se eu não me engano, 2,5 pontos. Joguei o alvo aqui nessa projeção de Fibo pelos 60 minutos. Vou colocar no layout limpo. Nessa projeção de segundo alvo aqui. Tava casando nessa região junto com esse suporte do dia 6. Então eu fiz esse trade, né? Não tava fazendo nada, olhei pro gráfico, falei, tá, vou vender aqui. Não desenvolveu, né? Mas com exceção desse trade, todos os outros trades eles foram pensados. Então vamos começar analisando então. Primeiro trade, ele foi... Eu vou começar das últimas datas para as mais distantes, porque o gráfico já está plotado com relatório, né? Então vamos começar então. Foram 2 trades no índice. Dia 12. Deixa eu apagar essa Fibo aqui. Dia 12. As marcações são exatamente essas aqui, porque eu estava sem um relatório hoje. Vamos lá. O trade que eu gostaria de ter pegado no dia de ontem e que eu não peguei, que na minha opinião foi o melhor trade do dia, foi essa venda aqui, tá? Foi essa venda aqui. Qual que era o contexto dessa venda? A gente puxar uma Fibo do dia até então, o que a gente tinha nesse ponto de retração aqui? Tinha acabado de tocar o 38. Olhando para trás no gráfico, eu não tinha uma região, um suporte tão relevante. Tá vendo? Vai puxando para cá. E eu não tenho um suporte, eu não tenho uma troca de polaridade, eu não tinha uma região assim, de pura e simples de price action tão forte. Porém, o que me fez olhar para esse trade com bons olhos? Eu estava distraído na hora fazendo outra coisa, acabou que não prestei atenção. Eu tive uma janela boa aqui, né? Tive 3 toques. Primeiro pavio, segundo pavio no terceiro. Tive uma janela de 5 minutos para pegar esse trade, 4 minutos, talvez, e não peguei. O que me fez olhar para esse trade com um olhar de interesse, reconhecendo isso aqui como uma operação em potencial? Primeiro, a retração de 38. Segundo, frequência de relatório. Frequência máxima e mínima, elas todas são assertivas igualmente. Porém, a frequência, ela tende a ser tocada mais vezes no dia relacionada a pullbacks, né? Ou troca de polaridade, enfim. Eu gosto muito da frequência para operar dessa forma. Então eu tinha uma retração de 38 diária. Eu tinha uma frequência de relatório. Olhando pelos 5 minutos, fica dessa forma. Olhando pelo 2, fica dessa. Se a gente considerar o 2, eu tenho 2 médias passando na região. Médias de tendência. Sendo o segundo toque, se for olhar, né? Porque o dia já começou cruzando essas médias mais laterais. E aí, pela tendência, seria o segundo toque. Então aqui eu tenho média de 50 do 2, a 72 do 2 e a VWAP, junto com retração e região de frequência de relatório. 5 confluências perfeitas aqui para fazer um trade no risco. Então, se eu considerasse um trade no risco aqui, vendendo exatamente nesse ponto, e aí vem o questionamento: onde você posiciona o risco? Eu prefiro fazer por 2 critérios, ou na VWAP ou na região em si. Os dois estavam se cruzando, então não daria muita diferença. Mas aqui, por exemplo, se eu colocasse se eu vendesse aqui nessa região
e colocasse um stop aqui atrás, seria um stop de 55 pontos. Com 50 contratos, minha mão padrão, daria R$550. Minimamente nesse fundo aqui, o primeiro alvo. Porque como o mercado estava bem agressivo e não enrolou nessa região, a minha primeira parcela com 20 contratos seria aqui. E aí eu carregaria o restante por outras regiões. Além dessa região de fundo anterior, eu ainda tinha uma região de segunda mínima de relatório. Perfeitamente ali uma possível parcial a se cumprir, né? E aí, nesse mesmo cenário, se eu faço uma projeção de alvos aqui para baixo, o segundo alvo do Fibogap, trazendo pela projeção, ele estaria na região do 0,5% aqui, que está bem próximo também. Está uma diferença de menos de 100 pontos, tá 50 pontos de diferença da segunda mínima, tá? Então aqui, talvez eu não deixasse 20 mais 30, por entender que era uma região de pressão. Olhando para trás no gráfico, eu tinha essa região aqui. Então, o meu interesse seria em comprar aqui também, certo? Essa operação da venda eu não peguei, mas se eu tivesse pego, eu não teria comprado, certo? O terceiro alvo estava mais para baixo aqui, ó. Olha só. Olha como o day trade é maravilhoso, como o padrão gráfico é maravilhoso. Olha onde deu o terceiro alvo. Cravado. Foi cravado o terceiro alvo. E aí, se a gente considerar essa entrada daqui, do fundo do dia até a entrada, são 870 pontos. Muito pontos. Vai dar de mais pontos, né? Que eu não estou pegando o fundinho do Ken. Mas quase 900 pontos. 900 pontos com 30 contratos. Dá uma grana. Dá uma grana. Então, seria facilmente um trade de mais de R$5.000, porém eu não peguei a venda da tendência. O que eu peguei nesse dia? Eu peguei a compra. Meu gráfico não está mostrando os trades realizados. Mas só para eu ter certeza, deixa eu olhar o meu preço de compra. 135,092. Foi aqui, ó. Eu comprei aqui. Ah, tá. Sei o que aconteceu. Eu coloquei primeiramente uma ordem cravada aqui na mínima. E aí coloquei um pouco mais embaixo, olhando esse fundo aqui. Olhando esse fundo anterior, tá? E aí acho que deu um preço médio para baixo aqui. Eu não faço preço médio, mas eu entrei de leve com 20 contratos aqui e coloquei os 30 aqui. Seria minha mão de 50 mesmo. Se ele terminasse de subir, eu ia subir com 20 contratos. Como ele abaixou mais, eu subi com 50. E aí eu realizei esse trade com poucos pontos, acho que com 85 pontos, alguma coisa assim. Meu médio estava no 0,92, 5. Eu saí dele aqui quando eu vi esse ponto contínuo. Olha só. É isso mesmo. Ó, o meu trade foi isso aqui. Eu realizei dessa região até aqui, ó. Quando eu vi esse ponto contínuo e a tendência, todas as médias inclinadas, direcionadas e afastadas, falei, cara, isso aqui é tendência. Vai engolir para baixo isso aqui. E aí o que eu passei a pensar? Eu já não mais considerei o terceiro alvo. Aliás, eu estava considerando o terceiro alvo do dia, aquele que eu mostrei, mas eu não pensei somente nele. Aí eu já comecei a pensar em projeções maiores. Trazendo para o 60, o que eu tinha aqui? Eu tinha uma nova tendência se iniciando, certo? E aí eu passei a pensar já o primeiro alvo dessa estrutura. Então a minha intenção era carregar 20 contratos para essa estrutura. E além disso, procurando chegar nessa região aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Nessa região de suporte, dia 13 de agosto. Então, eu estava buscando chegar nessa região também. Só que o mercado realmente ele cravou o terceiro alvo, né? Não desenvolveu além do terceiro alvo.
E aí a minha operação de venda, acabei encerrando ela. Deixa eu abrir mais esse relatório. A venda eu encerrei ela com 185 pontos, né, no médio que deu. Caiu 400. Eu bati uma parcial no meio do caminho, remontei posição nessa região aqui. Eu remontei posição de novo. Acabou que não desenvolveu. Eu já tinha batido 3K no dia. Achei por certo encerrar ali mesmo. Se desenvolvesse mais eu ia descer junto. Mas do meu ponto de vista técnico, eu deveria ter encerrado tudo no terceiro alvo, olhando essa estrutura aqui. Essa estrutura de alvo. Essa estrutura de alvo que eu mostrei aqui. O terceiro alvo dessa estrutura. Daria cravado, encerraria o trade ali mesmo. E aí eu poderia fazer o seguinte. Como não garrou a operação, começou a embromar aqui embaixo. Então poderia ter largado tudo aqui. Ou pelo menos os 30 inteiros aqui embaixo. E deixar a proteção logo acima, para encerrar o trade aqui mesmo. Não foi o que aconteceu. Eu não extraí o máximo que eu poderia ter extraído nessa operação. Se eu não me engano, o ganho máximo dela girou entre 5.300. Resultado total do intervalo. Não, isso aqui não está correto, isso aqui. Mas isso aqui é sobre o meu relatório, né? É outra frequência aqui. É o acumulado do relatório. Mas enfim. Não extrair o máximo dessa operação, poderia ter me concentrado no terceiro alvo. Porém, a minha questão é, a operação do dia não foi essa. Foi a venda na frequência, no risco, que eu deixei sinalizado ali. Aquela sim foi a grande venda do dia. Foi a grande operação. E no momento eu não a reconheci. A próxima operação foi no dia 11, no dólar. Peguei 10 pontos com 30 contratos. Dia 11, 11,57. Vamos lá. É engraçado, no dólar já está mostrando, né, os trades realizados. Vamos analisar no cru aqui primeiro. Sem olhar o relatório. Primeiro de tudo, a operação que eu tentei realizar de cara foi essa aqui, ó. De bater 8 contratos só. O que aconteceu nessa operação? Não executou todos os meus contratos. E por não ter executado, eu preferi também não realizar. Por quê? Eu entrei atrasado. Eu não tirei a ordem. Me distraí um pouco. E aí voltou, executou parcialmente. Eu tirei tudo ali na hora mesmo. Eu não encerrei a mercado, botei a pregoada ali para sair com um pontinho e sair fora da operação. Eu entrei atrasado, isso foi um erro. Aqui não tem segredo, né? Retração do dia. Troca de polaridade. E as médias nesse momento, olha como estavam. Olha a média de 20, podendo se iniciar um ponto contínuo nessa região. Aqui seria um ponto contínuo no risco, com troca de polaridade. E não estava na região de fibra, né? Infelizmente. Mas é um negócio super interessante que eu tenho observado. Que vai ano, entra ano, passa ciclo de mercado, mas sempre tem o seu valor. Isso aqui, ó. Isso aqui. Essa bendita linha aqui, ó. VWAP do dia anterior. A VWAP, ela funciona como uma região também, como um bloco. E como ela estava muito bem alinhada aqui com 38 e próximo da região, eu senti uma segurança maior desse trade. Só que eu peguei atrasado novamente. Então por isso eu não segurei e eu saí praticamente no zero com ele, né? Nem conto isso aqui como operação. Deixa eu abrir o contrato sem a série histórica pra gente poder plotar o relatório aqui. Deixa eu colocar algumas regiões do relatório. A gente poder acompanhar quais foram as marcações do dia. Dia 11. Aqui em cima eu tinha uma região. 5.680. Essa aqui era a máxima do dia. 5.082. Ó. Eu vou até colorir as duas regiões para ficar de fácil entendimento. Isso aqui era uma frequência e isso aqui era a máxima do dia.
qual que foi o critério da venda? Só olhar para trás no gráfico. Olha os topos aqui. Olha a zona de pressão. Junto com a zona de pressão, olha as duas regiões de relatório. Junto com a zona de pressão e o relatório, eu tenho uma exaustão de movimento aqui já. Não é? Cadê a estrutura que eu tinha olhado? Não é essa também. Vou trazer para 60. Tem uma exaustão de movimento ali também. Aqui, ó. Essa estrutura aqui. Olha lá. Não foi isso que eu olhei. Ok, não tô lembrado agora qual foi a estrutura que eu olhei. Mas no momento que me fez decidir entrar na operação, nem foi tanto isso. Foi a zona de pressão e as duas regiões de relatório. Eu poderia ter apregoado aqui a ordem? Poderia. Apregoaria aonde? Se eu fosse apregoar exatamente na região, deixa eu até editar aqui, ó, para ficar exato. Posição 50. Se eu apregou exatamente no 50, eu ia estopar. R$1.500 de stop. Quando é assim, o adequado é colocar entre as regiões. Eu coloquei entre um pouco abaixo ainda. Percebe que tem um meio aqui? Coloquei entre as duas. E ainda entrei atrasado porque eu queria ver qual que seria a desse doji. Esse doji, ele me trouxe uma certa insegurança. Eu fiquei um pouco na dúvida. Quando eu vi essa quantidade de pavio que deixou aqui, eu logo pensei, cara, é um trade vencedor. Isso aqui tá querendo dizer pra mim que é uma exaustão de movimento. Então eu peguei 30 contratos. E aí eu vou dizer o meu erro dessa operação. Eu cometi um erro grotesco aqui, que é um erro que, assim, não tá errado. Não tá errado. Mas comprovadamente, da minha experiência com o mercado financeiro, é o tipo de risco que você tem que aceitar todas as vezes em uma operação que tem potencial de retração. Quando você observa que o mercado, você chega na zona da sua primeira parcial, você bate a parcial, e o mercado ele não devolve imediatamente a continuidade, ele demora te entregar a continuidade, então possivelmente você já não está num cenário mais de correção, mas num cenário de reversão. Então olha esse cenário aqui. O que eu tinha me planejado a fazer era trazer esses 10 contratos aqui de proteção para cá, ó. 37 pontos no 61 do dia. Eu ia ficar de olho na VWAP aqui no 50, mas eu queria trazer para cá. Esse foi o meu grande arrependimento, porque esses 10 contratos aqui com 37 pontos me renderiam R$3.700. Eu troquei R$3.700 por R$700. Eu deixei R$3.000 na mesa. Ao invés de fechar a semana com 7 mil, eu poderia ter fechado com 10 mil. Isso aqui foi um erro. Não tem questão de outra leitura e tal. Para mim, para a minha leitura, para a minha experiência com o mercado, isso foi um erro. Muitas pessoas vão dizer, não, você fez o certo, você conservou. Você bateu a parcial na 20, na 9 do 5. Porque como estamos diante de um trade de contra-tendência, eu tenho que entender que se a tendência está forte e ela tem estado muito forte nos últimos tempos, o mercado está nesse ciclo de super tendências. Se eu estou num cenário de contra-tendência, eu tenho que tirar a parcial no risco, onde o mercado vai me dar a continuidade. Então foi aqui, ó. Tirei 20 contratos aqui. E aí, qual que era a ideia desses 30? Esses 30 poderiam muito bem ter deixado aqui no 0 a 0. Afinal, eu já tinha perdido o risco do drawdown e trazer para os topos. Então, se fosse para perder esse trade, que eu não perdesse esse trade aqui, mas que eu perdesse esse trade aqui embaixo, com 16 pontos, com R$1.600 ao invés de 700. Eu carregaria até o fundo, seria a minha intenção. Mas, se eu vejo que essa estrutura aqui, analisando só a estrutura agora, vamos lá. Se eu tenho essa estrutura, queda, respiro, queda. Você concorda comigo que essa região aqui vira um topo seguro para proteger o meu trade? Porque já foi rompida
essa região aqui embaixo. Concorda? E se essa região aqui eu trabalho com um respiro, ela é rompida para baixo, com corpo de candle para baixo e não somente com pavio. Se ela é rompida para baixo, deixa eu pegar uma seta colorida aqui. Vamos lá, fazer organizado. Se eu tenho, pelo 2 minutos aqui, essa estrutura, se eu tenho essa estrutura, eu tenho aqui um movimento de compra. Logo em seguida, eu tenho um movimento de venda com rompimento. Você concorda comigo que esse aqui já virou um topo para se proteger a operação? Aqui. Aqui eu já posso trazer meu stop para cá. Eu protegeria ali. Me conhecendo, eu protegeria ali. Seria estopado com 16 pontos no stop gain. E aí, ao invés de ter feito na operação 3.000, eu teria feito algo mais em torno, perto ali de 4.000, tá? Trazendo para o ponto técnico e analisando o comportamento das médias também. Nesse ponto aqui, se a operação tivesse que variar e que estopar, ela já teria que ter estopado, já teria que ter ido. Esse seria o meu raciocínio. Ó, o mercado entrou na 50. Quando o mercado ele fura 50 e volta para ela, ele tem que fazer um movimento de inversão da 50 para voltar para a contratendência, e aí vamos ter uma reversão, certo? Então seria essa a minha interpretação. Eu estoparia com stop gain ali, mas o mais correto, assim, o mais ideal para extrair dinheiro do mercado seria de fato deixar esses 10 contratos no 61. Não foi o que aconteceu. Nesse dia eu fiz R$3.000, tudo certo. Botei no bolso, fiquei feliz também. A primeira entrada do dia, como eu disse, eu cometi o erro de entrar atrasado. Entrei muitíssimo leve também, não corri o risco. Já saí fora e reconheci a oportunidade grande do dia foi essa venda no risco. A próxima operação da semana, ela foi no dia 10, no índice, às 13h20. Vamos lá. Deixa eu voltar para outra letra aqui. Não esqueci. Dia 10 às 13h20, né? Comprei no 135.311. Aqui. Essa aqui marcou, as outras não marcaram não. Que estranho. Vamos lá. Essa operação aqui é... Cara, sinceramente, eu não vejo como eu faria outra coisa aqui. Esse dia aqui eu realmente não vejo outra coisa que eu faria. Deixa eu plotar as regiões do relatório pra gente dar uma analisada mais certa. É... 135. Eu olhei relatório esse dia. Não olhei relatório. Não foi o que me fez tomar a decisão desse trade. Eu olhei FIBO. Isso mesmo. Legal o imã. Traz pra cá. Eu olhei FIBO. Olhando FIBO. Olhando isso aqui atrás. Ó. Olhando isso aqui olhando isso aqui atrás. Tá? Toda essa região aqui. A galera gosta de chamar de order block. Não vou tecer comentário sobre isso. Mas vamos lá. Olha esse movimento, que legal. Que bonito, não? Você abre os 5 minutos do seu gráfico. Ele te mostra um candle bonitaço. Dos 5 minutos. Uma verdadeira estrela cadente. Em que ela própria faz o topo e faz com bastante... Com 40%, 60% do candle de pavio e 40% de corpo. Tocando a VWAP, tocando a média de 50 dos 5, tocando uma retração de 38. Você não vai vender nele? Na hora que eu vi, eu bati o olho no 2, bati o olho no 5. Pra minha felicidade, olha o 2 minutos como tava. Tinha um corpo inteiro aqui, um corpo negativo.
um candle de convicção negativo e o mercado tinha acabado de encostar na 9 do 2. Falei, cara, é um trade. Certamente é um trade. Primeira parcial aqui embaixo. E aí entra o erro. Qual foi o erro? 10 contratos. Essa parcial era com 20. Tá. O único erro que eu observo nessa operação. Porque, sinceramente, se a gente olhar os 60 minutos, vou colocar no limpo aqui. Essa era a FIBO do dia, certo? Olha o alvo disso aqui. Primeiro alvo, onde dá? Aí eu te pergunto, você não seguiria esse alvo? É uma estrutura clara de continuidade, uma estrutura clara de acionamento. O que tinha para bloquear esse trade para trás era essa região aqui mesmo. Não tinha mais nada. Olha para o fundo aqui. Não tem nada para bloquear essa operação. Aí eu bati o olho nos tempos gráficos maiores para olhar as médias longas. Não tem média longa para baixo. Não tinha por que agarrar esse trade. Olha as médias longas onde estão. Estão lá em cima. Não tem nada para travar esse trade. Então assim, pra mim, eu tava tão confiante que ele ia cair nesse primeiro alvo. E aí eu fiquei na pedra. Não desenvolveu. O que eu tava pensando também era minimamente esse fundo aqui, ó. Não é? Bater nesse fundo aqui. Então, eu bati uma parcial muito curtinha de 200 pontos. Essa parcial foi porque o mercado começou a agarrar. E aí vocês já sabem, né? Mesa proprietária, drawdown. É um pouco chato ter que mexer com isso e não poder operar com total tranquilidade. Então eu larguei 10 contratos aqui. E aí eu protegi atrás do primeiro toque da média aqui, ó. Protegi atrás do primeiro toque da média, nessa região. Foi justamente onde eu estopei. Agora, nesse momento não teve notícia, não teve nada. Foi só pura volatilidade mesmo. E nessa proteção e com esses 10 contratos que eu realizei, eu fiz R$1.000 nessa operação. Não foi uma operação que eu gostei. Infelizmente, eu fiz o certo. O meu trade foi bom. A minha entrada foi excelente. O meu reconhecimento da operação foi bom. E o meu traçado de alvo foi ótimo também. Porém, o mercado não desenvolveu. O mercado é soberano. E aí não cumpriu o alvo. Mas não tá nítido que essa estrutura ela estava clara para ser cumprida? Espelhamento aqui puro e simples. Ó, estrutura de 60 minutos. Não vou nem falar de espelhamento de pivô, de espelhamentos maiores aqui em cima. Não vou nem falar desses espelhamentos aqui, ó. Não vou mexer com eles. Vou olhar o micro do tempo macro. Tava na cara de cumprir isso aqui. Tava muito próximo. Olha isso aqui. Não cumpriu por 90 pontos? Então a minha leitura era essa. Por isso nessa operação eu fiz R$1.000. Não foi uma operação em que meu alvo era para sair com esses 1.000. A minha distância máxima da operação foi essa aqui, né? Dos R$2.400, e eu saí com 1.000. O que eu poderia ter feito diferente era só bater parcial com 20 aqui, somente. Eu tenho visto que tem valido a pena bater a parcial a menor com 20 e a maior com 30. E no dólar, o contrário. No dólar eu bato com 20 e desço com 10. Que o dólar para entregar 10 pontos é muito mais fácil. Agora, para desenvolver movimentos longos, ele demora. Mas quando ele desenvolve, ele entrega bastante. Só que eu tenho que ir com a mão mais leve para evitar ser pego pelo drawdown. Então, essas foram as operações da semana. O meu gráfico de ganho máximo aqui, bruto, foi de 8.500. E eu terminei a semana com 7.800 bruto. Com os custos e as taxas aí, 7.482. A operação que eu não extraí 100% dela foi essa operação do índice. A operação do dólar teria saído com R$700 a mais. Porém, a operação que eu realmente gostaria de ter extraído mais do mercado foi a operação do dia 12. Foi essa aqui. Poderia ter saído tudo no terceiro alvo, considerando a estrutura que eu tinha mostrado aqui para vocês. Foi assim, o meu grande arrependimento da semana foi esse, tá? Mas foi uma semana excelente, tá? Terceiro alvo aqui bem cravado, bem estabelecido. Poderia muito bem ter saído aqui. Ó, na saída do ponto contínuo até aqui, quase 500 pontos, né? 460, 70, daria R$4.600 se eu não tivesse batido a parcial. Batendo a parcial, cairia para 4K aproximadamente. Foi um dia excelente,
Foi uma semana excelente, estou muito grato, muito feliz pelo meu desempenho, pela minha evolução. Semana passada eu tomei drawdown 2 vezes. Aliás, eu tomei drawdown uma vez, num trade que andou 1.800 pontos, se eu não me engano. E aí foi o que eu precisava para poder abrir os meus olhos contra isso. A mesa proprietária, ela não está aqui para me servir, é uma relação de sociedade, né? Então não adianta eu espernear, chorar, falar que o drawdown é horrível. Eu tenho que aprender a trabalhar com ele e extrair o máximo de grana que eu puder do mercado. Relatório crescente, né? Sem muitos declínios. E é isso. Nosso mensal não está muito diferente disso. As operações da semana passada foram um gain e 2 loss. Inclusive, deixa eu mostrar essa operação da semana passada. Foi dia 4/9. Dia 4/9, 10 horas. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha isso aqui. Compra 50 contratos. Venda 50. Se eu vejo que se forma um candle aqui, essa operação já tinha dado mais de 400 pontos. Mais de 300 pontos, perdão. O meu corpo já tá gritando, parcial. Quando eu vi esse candle aqui, eu deveria ter batido a parcial, eu tava com 300. Faltava 20 para subir com uns 30. E aí onde eu protegeria os 30? No preço de entrada aqui no 0 a 0. Era o que o mais próximo que eu tinha de uma ancoragem. Era aqui, ó. Candle forte e com ancoragem. E olha só. Do meu preço de entrada até o tanto que pagou, 2.100. Eu não pegaria os 2.100, isso é um fato. Eu sairia antes. Olhando o macro, traçando alvos. Mas é isso que eu quero chamar a atenção. Essa semana eu não tomei drawdown. Foi uma grande felicidade para mim, porque eu consegui trabalhar com o preço, né? Então, tenho demonstrado evolução. Meu mês está excelente. Creio que vai dar para fazer mais grana aí pro fim do mês. Pé no chão. E Deus na frente. É isso. Os setups que eu estou gostando de operar são os mesmos de sempre. Se for tendência, gosto de pegar ponto contínuo, gosto de pegar região de relatório no pullback, junto com média, se possível, junto com VWAP, melhor ainda, como até aquele trade do índice que eu mostrei. Estou gostando de pegar contra quando tenho muita região de relatório, quando tenho candles, quando tenho projeção de alvos. Então é basicamente o arroz com feijão mesmo. Não estou fazendo nada muito miraculoso, não estou olhando fluxo, não estou seguindo operacionais muito diferentes dos habituais. É apenas manter uma questão de disciplina e prestar muita atenção nessas questões de drawdown, nessas questões de observar a exaustão do preço, observar o comportamento do preço, ver se o mercado ele está de fato demonstrando que vai entregar uma grande movimentação ou se é apenas uma correção, né? Então, se for um trade de contra-tendência, tem que ficar ligado com isso. Se vai ser uma grande reversão, se o mercado está dando sinais, ou se vai ser apenas uma correção. O dólar, ele apresenta mais correções do que reversões. Então, o dólar para pagar 10 pontos é assim, muito rápido. 10 pontos com 20 contratos, 2K. Então, os trades do dólar, para mim, minimamente eles têm que ser R$2.000. Menos que R$2.000 para mim, ou eu fiz errado, ou o mercado está muito esquisito, está muito forte na ponta da tendência. No trade de contra é isso. Agora o trade de tendência já é outra coisa. Ficando ligado com isso da contra-tendência, o que eu preciso me ligar? Da tendência. Basicamente, eu tenho um histórico de operar melhor a contra-tendência do que a tendência em si. Eu gosto de traçar esses alvos de Fibo na tendência e muitas vezes o mercado ele vai ficar próximo do alvo, ele não vai cumprir, como esse trade que a gente viu do índice, que ele ficou a uma distância curta de primeiro alvo. Já no outro trade, ele cumpriu o terceiro alvo dos 60 minutos, assim, cravado, luxo. Tenho que ficar ligado com os trades de tendência aos pontos de trava. Deu trava, parcial, vamos fazendo. Não porque eu concordo com essas parciais, mas por causa do drawdown. Então, se eu quero extrair o máximo de dinheiro do mercado, eu tenho que fazer uso da ferramenta que eu tenho. A ferramenta que eu tenho é uma mesa proprietária. Então, é isso. Espero continuar melhorando, espero não cair mais em dias de fúria, espero não ficar
me coçando para operar. Hoje eu tava com vontade de operar. Eu fiz o trade do dólar, 2,5 pontos de stop, 10 contratos, um terço da minha mão, para arriscar R$250 e buscar 1.600. Chegou a andar R$800, travou, voltou, me tirou na proteção, vida que segue. Tava nem olhando o trade na hora. Na hora que estopou eu nem vi, inclusive. Fiquei só olhando o celular de vez em quando, fazer outra coisa. Mas é isso. Tô feliz com o meu desempenho. Semana que vem tem mais. Bora descansar.